Galerinha, agora eu vou entrar num ponto que eu prefiro que vocês... Eu queria ensinar isso pessoalmente, porque o comando SI, que é o próximo que eu vou ensinar, ele é extremamente difícil de se entender. Por quê? Ele é lógica, né? Ele é uma pergunta lógica, ele é um teste lógico. Eu vou abrir uma planilha extra, mas permaneçam assim, tá? Isso aqui é só para explicar o comando, ou melhor, a função. Exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido. 150, 450. Aí eu quero fazer alguns testes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. 150, ele é maior ou menor do que 450? Se ele for maior que 450, eu quero que ele coloque sim, ele é maior. Se ele for menor do que 450, colocar não, ele não é maior. Isso em uma frase que vai vir aqui embaixo. Beleza? É a resposta. Então a pergunta é: 150 é maior do que 450? A resposta deveria vir aqui embaixo. Vamos fazê-la? Então beleza. Mesclar e centralizar. Vamos fazer essa pergunta em uma função. Igual se a parênteses. O que é o se? O se é uma pergunta de um teste. Ele está questionando para te dar uma resposta se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Aí a pergunta é: Excel, me dá o resultado da seguinte pergunta: é verdade que 150 é maior, sinalzinho de maior, que ele está no teclado junto com o ponto final? É verdade que o 150 é maior do que 450? Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é como se fosse a interrogação e passando para a próxima fase. Ponto e vírgula. É verdade desculpa. É verdade que 150 é maior do que, do que a informação, do que o valor que está na C1, que é 450? Se for verdade, coloque assim: sim, é verdade. Eu posso tanto colocar texto, como também eu posso referenciar uma célula. E quando referenciar essa célula, ele vai colocar o que tiver escrito dentro dessa célula. Vou fazer um exemplo depois para vocês. Fica assim, ó. Excel, me dá o resultado da seguinte pergunta: é verdade que B1, que é o valor de 150, o valor que está na B1 é maior do que o valor que está na C1? Ponto e vírgula. Essa é a pergunta. Se for verdade, coloque para mim, abre aspas, esse texto, fecha aspas. Porque eu tenho que usar aspas, porque são textos. Beleza. Mas se for falso, ponto e vírgula, vamos passar para a resposta falsa. Mas se for falso, coloca assim: não é maior. Fecha aspas. Se quiser, feche parênteses, porque terminamos. Dou Enter. Olha, ele me deu a resposta. 150 é maior do que 450? Não. Ou melhor, o valor que está na B1 é maior do que o valor que está na C1? Não. E se eu colocar 500? Sim, é verdade. Ele é maior do que 450. Ah, mas e se o valor que tiver na C1 for superior e for 1500? Não. O valor da B1 não é maior do que o valor da C1. Entenderam a pergunta? Como funciona? Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos fazer o inverso. Vamos colocar aqui 90 e 67. A seguinte vamos colocar o mesmo teste lógico. Deixa eu mesclar isso aqui. Pronto, mesclei. Para mesclar, você sabe muito bem que selecione as duas células que você desejam, vem página inicial, dentro de página inicial, mesclar e centralizar. Por que eu uso mesclar e centralizar e não essas outras variações? Porque é mais simples, ele vai mesclar e centralizar o conteúdo que eu vou digitar. Aí eu aqui venho e começo a seguinte forma: igual se Excel, me dá o resultado da seguinte pergunta:
vou fazer a pergunta para ele agora, quando eu abro o parênteses. Agora é o seguinte: Excel, é o seguinte, eu quero saber se 90 é menor do que 67. Ponto e vírgula. Agora, é verdade que a E1, que é o conteúdo que tem lá dentro, que é o 90, é verdade que a E1 é menor do que a F1? Se for verdade, coloca o seguinte texto: sim, é menor. Ponto e vírgula. Aí, a seguinte, e se for falso? Mas, e se for falso? Não. Ele é maior. Fecha aspas. Fecha parênteses. Deixa eu ver que deu errado. A forma digitada contém um erro. Vamos ver onde que a gente errou. Achei o erro. Olha só, por causa de uma simples aspas, minha fórmula ficou errada. É só uma simples aspas. Fechei a aspa, dei enter, pegou. Qual que foi a pergunta? Se a C1, se a E1 era menor do que 67. Você fala assim, se eu falasse para vocês, galera, a E1 é menor do que a F1, você falaria, não. Eu fiz essa pergunta para o Excel, ele me respondeu a mesma coisa, dessa forma. E se fosse maior? É verdade que o que tiver na F1 é maior do que 78? Continua não. 90 não, vou colocar um pouquinho maior. 96. Qual que é a pergunta? É verdade que o conteúdo da E1 é menor do que o conteúdo da F1? Nesse caso, não. Ele não é, a E1 não é menor do que o conteúdo da F1. Ele é maior. Então, nesse caso, ele é diferente. Sim, ele é menor. Então, no caso do E1, realmente, ele se torna menor do que a F1. Isso vai depender muito do que você escrever. Isso vai depender muito do que você estiver pensando. Por exemplo, quando que eu posso usar isso aqui? Só fazer uma outra variação disso aqui. Do igual. Exemplo. 90. Aí entra a variação da seguinte forma. Excel, eu tenho uma dúvida. A H1 é igual a I1? Se for verdade, coloca sim. Se for falso, coloca não. E daí. Qual que foi a pergunta? Se o H1 era igual ao I1. Então, nesse caso, sim, se for verdade. Se não, se for falso, não. Mas se você colocasse 12 em vez de 90? Qual que é a pergunta? Se o H1 é igual ao I1. Não, ele não é igual, é diferente. Então a resposta é falso. Não. Eu posso colocar outro texto? Posso. Posso colocar não. De forma alguma. E quando eu olho, não, de forma alguma. Ok? Beleza. Mas eu tenho uma outra variação que vocês vão entender. Já sabendo essas diferenças do maior, menor e igual, deixa eu colocar sim, é igual. Aí a gente tem uma outra variação que é o uso de ambos. 90, 91. Como? É o uso do igual e do maior ou do menor. Da seguinte forma. Excel, é verdade que é a pergunta. Excel tem uma dúvida. É verdade ou é mentira que primeiramente a gente trabalha com verdade para ficar mais fácil para entendimento? É verdade que a K1 ela é igual
ou menor, igual ou menor do que 91, se a K1 for igual ou menor do que o valor que tiver na L1, por gentileza, coloque para mim sim, é. Se não, coloque para mim não. Não é. Pronto. Vamos ver o resultado? Falou que tem um erro aonde? Deixa eu ver aonde. Ah, tá. Sabe qual que é o erro? Que a pergunta deve ser antes. Se é menor ou igual. O que aconteceu? Eu coloquei o igual depois o menor, depois do igual. Só que eu tenho que seguir um teste lógico. Da seguinte forma: menor, igual ou maior. Se eu colocar o menor na frente do igual, ele vai ficar diferente. Então teria que ser assim, ó. Menor, igual e por aí vai. Aí agora ficou certo. A pergunta é: o Excel, eu estou com uma dúvida aqui, eu preciso de uma resposta. Por isso que eu coloco o igual, como todas as fórmulas e funções do Excel. Excel, tira uma dúvida. K1, ele é menor ou igual ao conteúdo que está na L1? Se o K1 for menor ou igual ao conteúdo que está na 91, você coloca esse texto para mim. Sim, ele é. Mas se não for igual ou menor, você coloca não, não é. Nesse caso, sim, ele é. Ele é o que? Menor do que o que está na L1. Ah, como assim, professor? 91, para ficar igual, ó, se eu colocasse 91, ele ficaria igual. Se eu colocasse 92, eu colocaria não. Porque a pergunta é: se o que está na K1 é igual ou menor do que está na L1. Pode ser o inverso também, beleza? Agora vamos fazer o inverso. Maiores. Vamos mesclar isso aqui de novo. Mesclei. E vamos fazer na base da casa de 100, de 2 dígitos. Ok. Excel, estou com outra dúvida. Acho que o Excel vai me bater aqui. Fala, Jean. Qual é a dúvida agora dessa vez? Excel, eu estou com a seguinte dúvida. Se N1 ele é igual ou maior do que está na 8.1. 8 não. O A1. Me ajuda? Ponto e vírgula. Tá. A dúvida é: se o que está na N1 ele é igual ou maior que está na 110. Ou melhor, o que está igual ou maior do que o que está na O1. Aí a pergunta do Excel é: tá, você quer saber se o que está na O1 é maior ou igual ao que está na N1? É isso? Sim. E se for maior, se o que tiver na O1 for igual ou maior do que o que está na N1, vou colocar sim, é maior ou igual. Se for falso, ele não vai ser igual e não vai ser idêntico ou nem maior. Pode ser menor. Então seria assim: não, ele é menor e não igual. Não igual. Fechei aspas, fechei parênteses e enter. Vamos ver onde que a gente errou agora. Ok, aqui, beleza. Essa minha versão, ela fala o seguinte, ó: tudo em sinais maior ou menor tem que vir antes do igual. Beleza, então vou fazer essa sugestão. A sugestão que ele me deu é: coloque sempre o igual, o maior ou menor ou maior antes do igual. Beleza, essa é a sugestão dele. Aceita a sugestão dele, dou enter. Então a pergunta foi: Excel, é verdade que o N1, o conteúdo do N1 é maior ou igual a 110? Ou igual ou maior do que o que está na O1? Que falou? Vamos ver o resultado? Não. Ele é menor e não igual.
Como assim então? Opa, então tá falando que 110 não é igual a 110? Ele é menor e não é igual? Sim, porque essa é a pergunta que eu fiz. Baseado nessa forma, aonde eu posso utilizar? Eu posso utilizar da seguinte forma também, ó. Limite, vou colocar uma coisa bem simples aqui, ó. Limite de gastos. Aqui eu vou usar essa mesma forma do comando se, tá? Do limite de gastos. Aqui eu tenho o limite de gastos e aqui eu tenho o que é o gasto. Gasto, que é a descrição. Gasto, limite de gastos, valor que possui, e depois situação, que é aqui que vai vir o comando se, nesse exemplo. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, coloquei ele um pouquinho mais para baixo, para não confundir. Coloquei ele aqui. Como seria então? Seria da seguinte forma: gasto, gasolina, limite que eu posso gastar. Limite que eu posso gastar no mês, eu tenho R$50. Vamos colocar R$500. Valor que possuo, ou melhor, o limite, o mínimo que eu posso gastar é 50. O valor que eu possuo em caixa é 500. A situação é o seguinte: quando estiver chegando no limite, ele vai ter que me alertar. Como que vai me alertar? Eu posso usar essa função. Seguinte pergunta: Excel, lembrando que se é uma pergunta, é uma condição. Excel, é o seguinte: eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando 500 for igual, ou melhor, menor ou igual a 50, eu gostaria que você me dissesse ou me avisasse quando essa pergunta fosse feita. Da seguinte forma: Excel, é verdade que o valor que eu possuo até o presente momento, que eu não gastei, é R$500? Esse valor de R$500 é igual ou é menor do que o meu limite? Se for verdade, eu vou colocar assim: não, ele é maior, pode gastar. E se for diferente? Ó, a resposta já muda, o jeito da pergunta muda. Se 500 ele não é maior do que o que está na 50, que o que está na B14, então seria menor. Então seria um valor falso para essa resposta. Não. Ou melhor, sim, ele é menor. Por isso, pare de gastar. Olha, a pergunta que eu fiz, eu creio que eu fiz essa pergunta errada, que é: situação, sim, ele é menor, mas como que 500 é menor do que 50? Então vamos ver aonde que a gente errou nessa pergunta. Ah, tá. A gente inverteu as respostas. Porque a resposta é: a pergunta é verdade que 500 é menor ou maior do que 14? Sim, na teoria ele é maior. Mas só que as respostas ficaram um pouco confusas. Então vamos lá de novo. Pegando nesse mesmo ponto. A pergunta é da seguinte forma: a C14, que é o de 500, é menor ou igual ao de 50? Menor. Correto? Menor.
Mas, essa é a pergunta, se for verdadeiro. Mas se for falso, é verdade que C14 é menor ou igual a B14? Não, ela é menor. E se for falso, maior. Nesse caso, ele fala que 500 é maior do que 50. E se eu colocar 45, ele vai falar que é menor. Se eu colocar 50, ele vai falar que é colocar menor. Só que qual que é a intenção? Fazer isso aqui, ó. Se eu sei que menor e maior é diferente, colocaria assim nessa situação. Colocaria uma dica para mim, para de gastar. Se eu sei que C14 vai ser menor do que 50, a ideia é, quando chegar em 50, ele me dá um aviso. Pare. Não, aqui é continue a gastar. E aqui é pare de gastar. Não sei se vocês notaram, a resposta, elas vão inverter de acordo com o que eu uso nos sinais aqui. Se é maior, se é menor, se é igual. Nesse caso, é para de gastar. Eu só inverti. Nesse caso, para de gastar é aqui, ó. Pare de gastar. E aqui é continue a gastar. Nesse caso, qual que foi a pergunta? Olha aqui em cima. É verdade que C14 é maior ou é menor ou igual a B14? É verdade que 500 é menor ou igual a 50? Se não for igual, eu não estou no limite, então posso continuar gastando, se for verdadeiro. Mas nesse caso é falso. De acordo com a pergunta. Porque a pergunta, o teste está perguntando se ele é menor, se o valor que está na B14 é menor do que 500. Mas e se fosse invertido? Fosse assim, ó. É verdade que C14 é maior ou igual a B14? Se eu colocasse igual, ó, seria assim, para de gastar. Porque a pergunta aqui, ela vai inverter a lógica da resposta. Então, nesse caso, é o contrário. O para de gastar não é aqui, porque aqui, a partir de agora, é um teste para verdadeiro, e no outro é um teste para falso, que é a resposta para falso. Entre aspas, ou melhor, agora entendendo, ó, seria assim. Então, é verdade que o que tiver na C14 é maior do que o que está na C50, na B14? Sim, ele é maior. Então, se 500 é maior ou igual a 50, eu posso continuar gastando. Seria igual ou maior que 50. Mas se ele for menor do que 50, eu tenho que parar de gastar. Olha lá, continua a gastar. E se porventura eu fizer 50-50, eu posso continuar gastando. Mas se eu fizer 49, eu tenho que parar de gastar. Então, esse é o limite. Funciona também da seguinte forma. Em estoque. Colocando um exemplo de estoque. Quantidade ou descrição. Quantidade para início da reposição e quantidade real. Beleza. Qual que é a ideia aqui? Eu quero criar a seguinte forma de pensamento. Quero criar a seguinte forma de pensamento, que é, vou só colocar aqui, pronto. E aqui é situação. Ou melhor, deixa eu colocar um outro título. Precisa repor? Vamos lá? Vocês vão entender agora isso na prática, dentro do contexto de alguns. Descrição. Caneta. Quantidade para... quando eu tiver com esse limite de 2, eu tenho que repor. Quantidade real que eu tenho em estoque, 5. É a quantidade que eu posso contar. Aí eu venho aqui com a pergunta. Preciso repor? Vamos fazer essa pergunta pro comando se? Vamos lá. Igual se.
É verdade que se a quantidade de caneta que tiver aqui for menor do que 5, que é a quantidade que está na C21, é preciso repor? Sim. Ou se não for menor do que está aqui, se aqui o 2 for maior do que 5 ou maior do que o número que está aqui, é preciso repor? Não. Vamos ver agora? Vamos ver agora se pode ou não, precisa ou não repor? Precisa ou não repor? Sim, precisa repor. Será que é isso mesmo? Então vamos lá, vamos entender a fórmula aqui. Eu fiz a seguinte pergunta: se 2 é menor do que 5? Sim, 2 é menor do que 5. Só que eu preciso repor? Não, porque não chegou no limite. Então o que aconteceu? A gente inverteu as respostas. Então, a pergunta é: se 2 é maior do que 5? E 2 não é maior do que 5. Então a resposta é não, para caso seja verdadeiro o questionamento que eu estou fazendo. E sim, para caso que 2 seja menor do que 5. Isso, tá vendo? Isso vai depender muito da questão que vocês estão usando, do sinal aqui no meio. A resposta influencia o sinal influencia nas respostas. Nesse caso, ó, precisa repor? Não. Mas quando o meu número real chegar em 2, eu já preciso repor. Se o meu número chegar em 1, eu já preciso repor. Mas se eu tiver 3, eu ainda não preciso repor. Só preciso repor quando tiver 2 ou 1. Porque está pegando números menores do que 2. Ok? Eu posso colocar o igual aqui? Pode, então pode ser igual ou menor que 2. Mas vocês perceberam que quando eu coloco o menor, ele também pega o número 2. Agora vamos ver aqui borracha. Agora eu vou fazer o inverso. Eu coloquei menor, né? Vou colocar maior. Borracha eu tenho 5, que é o limite, que não posso ficar tanto sem borracha. E eu tenho 10 em estoque. Real. Eu preciso repor? Vamos fazer essa pergunta para o Excel de novo. Excel, me ajuda aqui numa pergunta. Eu gostaria de saber se o número que está na B22 é maior do que o que está na C22. Então o teste da pergunta a lógica da pergunta é verdade que 5 ele é maior do que 10? Não. 5 não é maior do que 10. Então na teoria, 5 maior do que 10? Jamais. 5 é 5. E se 5 for menor, ou melhor, B22 é maior do que C22? É verdade que 5 é maior do que 10? Não. Mas e se for? Exemplo, se 10 tivesse no lugar do 5 e o 5 tivesse no lugar do 10? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 5, seria assim: 10 é menor do que 5? Não. Pronto. E se eu tenho uma resposta verdadeira, a outra seria falsa. Caso não fosse, seria o contrário. Então, nesse caso, precisa repor? Sim. Mais uma vez, a gente inverteu. No caso, teria que ser verdadeiro. A palavra sim e falso para não. Quando acontecer isso é comum acontecer. Porque é um teste lógico que realmente você tem que prestar muita atenção. Ele investe muito. Ele faz você pensar muito. Então, só você inverter as respostas caso você observe que está indo contra o que você pensou. Então, nesse caso, para a gente entender mais fácil, de uma forma mais simplificada, qualquer pergunta: 5 é maior do que 10? E eu preciso repor? Não, porque 5 não chegou no limite, 10 não chegou no limite 5. Mas se 5 chegar no limite, eu ainda não preciso de repor. Mas e se eu tiver 4? Aí eu já preciso repor, porque a pergunta já muda sentido. Sabe qual é o sentido? B22 é menor do que B22 é menor que C22?
Sim. Menor não, maior. É verdade que 5 é maior do que 4? Sim, é verdade. Então, se 5 é maior do que 4, então eu preciso repor. Vocês entenderam a lógica da questão? Quando eu entro no comando SI, ele é um teste lógico que acaba com a cabeça dos camaradas. Isso aqui é uma forma mais simplificada de tentar explicar o comando SI, beleza? Mas a gente vai pegando, vocês vão pegar na prática e vão ficar mais simples para vocês, ok? Só para vocês terem uma ideia, que é só inverter, em muitos dos casos, é inverter a ordem das respostas. Não precisa, professor, não está dando certo. Porque o comando SI, ele simplesmente não está dando a resposta que eu quero, porque a resposta está ficando invertida. Se está ficando invertida, faz a inversão das respostas. Pronto, é simples. Aí você vai entender a sua própria pergunta, beleza?